sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Hoje é um culto de ceia, como os irmãos estão vendo. Eu quero tratar um texto bíblico bastante pertinente à nossa vida espiritual. Efésios capítulo 5, são só 3 versículos. Do versículo 18, na verdade 4 versículos, do versículo 18 ao versículo 21. Efésios capítulo 5, de 18 a 21. Vamos lá? Todo mundo achou? Quem está aqui já achou? Os poucos que estão aqui já acharam, então o pessoal em casa também achou. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O tema desse sermão nessa noite, na verdade, é uma pergunta. É uma pergunta pessoal, é uma pergunta direta, e você não precisa responder para mim. Eu gostaria que você respondesse para você mesmo, com toda a sinceridade diante de Deus. A pergunta é: você é cheio do Espírito Santo? Quando você olha para a sua vida, quando você vê o seu caminhar, quando você olha para o seu passado recente, ou um passado longo com Cristo, quando você olha para o seu presente, para o que você ainda pode fazer na presença de Deus, você poderia dizer que você é cheio do Espírito Santo? John Nelson Hyde nasceu em 9 de novembro de 1865. Ele foi criado num lar evangélico e se tornou um ministro do Evangelho, da igreja presbiteriana. Em um determinado momento da sua vida, ele foi chamado para ser missionário em Punjab, na Índia. E ele foi para lá, se preparou e foi para lá. Na sua viagem de ida, ele no navio abre uma carta que ele havia recebido de um amigo. E na carta havia apenas uma frase: vou orar por você até que você seja cheio do Espírito Santo. Hyde ficou bravo, olhou para a sua vida e ele falou: caramba, estou largando tudo que eu tenho, largando o conforto da minha casa, me preparei, estudei, estou viajando para um lugar que eu não conheço, estudei a língua indiana, aprendi a falar as línguas indianas para poder pregar o Evangelho lá, e recebo uma carta dessa dizendo que vai orar para mim, para que eu seja cheio do Espírito Santo. Será que tudo isso que eu estou fazendo já não demonstra que eu sou cheio do Espírito Santo? Pois bem, ele amassou a carta e jogou no lixo. E aquela pergunta ficou latejando, aquela frase, né? Ficou latejando no seu cérebro durante um tempo. Vou orar por você até que você seja cheio do Espírito Santo. E numa determinada noite na sua cama, ele tem uma convicção do seu pecado. Ele se convence de que ele não era tão cheio do Espírito Santo quanto ele deveria ser. E ele começa a orar. John Nelson Hyde vai se tornar conhecido depois passa a ser conhecido como o apóstolo que orava, o homem que orava. E ele vai para a Índia, e ele chega na Índia e começa o seu ministério, e ele vê as almas perdidas ali, e ele fala: Deus, eu quero ganhar uma alma para Cristo por dia no meu primeiro ano. E no final daquele ano, ele leva mais de 360 pessoas a Cristo. No segundo ano, ele ora e fala: Senhor, esse ano eu quero 2 pessoas. E no final daquele ano, ele leva mais de 700 pessoas a Cristo. No terceiro ano, como os irmãos já podem imaginar, ele aumenta para 3 pessoas. No final do ano, ele leva mais de 1000 pessoas a Cristo. No quarto ano, em 1910, ele ora e fala: Senhor, eu quero pelo menos 4 pessoas a Cristo por dia. Irmãos, não eram só pessoas que ouviam e se tornavam simpatizantes. Eram pessoas que ouviam, eram batizadas e se tornavam atuantes. Esse foi John Nelson Hyde. Mas a pergunta continua para nós: você é cheio do Espírito Santo? Veja que eu não estou perguntando se você é presbiteriano, se você é batista,
se você é tradicional, se você é pentecostal, se você fala em línguas, se você tem dom de cura, se você tem o fruto do Espírito Santo. A minha pergunta é uma pergunta específica. Você é cheio do Espírito Santo? Paulo, quando escreve essa carta, ele começa no capítulo 1, tratando sobre o Espírito Santo, e ele fala que o Espírito Santo é o nosso penhor e o nosso selo. Isso quer dizer o seguinte: quando nós aceitamos a Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e por isso nós chegamos a Deus. Então, de alguma forma, nós já temos o contato com o Espírito Santo, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se você é cheio do Espírito Santo. E quando eu olho para esse texto que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, eu vejo pelo menos 3 pontos, e esses pontos são subdivididos, três formas de pensar que nós podemos olhar para esse texto. Quando Paulo fala, olha, porque para vocês não se encherem, não se encham de vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira questão é uma exigência. Ser cheio do Espírito Santo é uma exigência. A ideia que Paulo está nos dando aqui é como se nós fôssemos apreendidos, como se nós passássemos por uma apreensão do nosso controle. Ou seja, eu não controlo mais a mim mesmo, eu tenho alguém que controla os meus passos, eu tenho alguém que toma as decisões por mim. Na quarta-feira eu falei que se eu pudesse, eu gostaria até que Deus tomasse as decisões da roupa que eu tenho que escolher. Há um tempo atrás eu estava ouvindo o pastor Neto da igreja Burn, já tem mais de 1 ano lá em Mogi das Cruzes pregar, e ele falou o seguinte, que o estar cheio do Espírito Santo é que assim, nós estamos tão ligados a Deus, que as decisões que nós tomamos não são nossas. Deus decide, e o Espírito Santo nos leva pelo que Deus decidiu. Dentro dessa questão da exigência, quando ele fala enchei-vos do Espírito Santo, eu quero tratar rapidamente 4 pontos com os irmãos. O modo principal desse enchei-vos é um imperativo, é um comando. A ordem que Paulo dá é enchei-vos, é uma instrução. Para quem fez tiro de guerra ou exército, como eu fiz tiro de guerra, eu me lembro que o subtenente ia na frente, ele ia dando as instruções. E eu precisava fazer o que ele dissesse. Se ele dissesse esquerda, vou ver, e eu fizesse direita, vou ver, eu era punido, porque eu precisava seguir. O que Paulo está dizendo é que é um imperativo, não é uma opção, não é uma escolha, não é, eu não quero muita proximidade com Deus, eu quero só ser crente, tá bom? Não é isso, eu não tenho como fugir desse comando. Assim como eu não tenho como fugir de algumas coisas, por exemplo, eu não consigo, hoje a minha esposa estava lá dando um trato no cabelo dela junto com a minha filha, e a minha filha virou para mim e falou assim, pai, deixa eu tingir teu cabelo? Eu nem respondi, ela falou, deixa eu tingir, você vai lá para a Americana hoje todo diferentão. Assim como eu não tenho como fugir dos meus cabelos brancos, fazem parte da minha natureza, fazem parte do DNA, daquilo que Deus constituiu que seria o germano, nós não temos como fugir desse comando de ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que Deus está segurando ou limitando o derramar do Espírito, mas é ao contrário. Há uma ordem de Deus, há um comando, enchei-vos, não é uma opção. Não é uma sugestão, olha, talvez você seria melhor se você se enchesse do Espírito Santo. É uma ordem. Isso quer dizer o seguinte, que nós vivemos uma vida medíocre, vivemos uma vida rasa, vivemos uma vida superficial na igreja, vivemos uma vida mundana, chega a ser até pecado, um pecado de desobediência, porque nós não estamos cumprindo o mandamento expresso de enchei-vos do Espírito Santo. Segunda forma que eu vejo nessa declaração de Paulo é uma declaração plural, enchei-vos. Isso não é para alguns, é para todos. Às vezes a gente está na igreja e acha que a ação do Espírito Santo, isso é coisa para o pastor, isso é coisa para o presidente, isso é coisa para o Gerson, líder do louvor, eu estou só aqui no meu cantinho. Não é isso. A Bíblia não está falando, e Paulo não está falando de uma elite evangélica. O enchimento do Espírito Santo é para todos. É uma coisa, porque assim, uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, que todos nós temos, quando nós aceitamos a Cristo. A outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente.
é você ter o Espírito Santo conduzindo a sua vida. Uma coisa é você ser selado, a outra coisa é você ser conduzido pelo Espírito Santo. Uma coisa é você saber quem é o Espírito Santo, a outra coisa é você ter o Espírito Santo controlando as suas vidas. E a cada momento que nós vamos caminhando, a pergunta vai se repetindo nas nossas mentes. Você é cheio do Espírito Santo? Nós somos cheios do Espírito Santo? Há um terceiro ponto que eu vejo ainda nessa primeira exigência. Veja que nós estamos falando da exigência de ser cheio. Primeiro é um imperativo, segundo é plural. Segundo, a voz, o jeito que foi escrito aqui no grego é uma voz passiva, é o verbo plerô. Isso quer dizer o seguinte, que você age e ele recheia. Você se disponibiliza e Deus se recheia. Eu costumava falar isso muito em Brás Cubas, que tem alguns crentes que se relacionam com Deus ou com o Espírito Santo como se fosse numa festa de aniversário. E algumas crianças, quando nós vemos na festa de aniversário, meu filho era assim quando eu era criança. Ele via aquele bolo bonito ali, e ele via a cobertura do bolo, e ia lá correndo e passava o dedo na cobertura do bolo. E passava 1 e 2 vezes, e eu já fiz isso muitas vezes. Você pega o morango que está em cima do bolo. Mas a hora que fatiam e cortam o bolo e te dão um pedaço do bolo, que você vai poder experimentar o recheio do bolo, fala, não quero, obrigado. Então você assim, experimentou o glacezinho, e tem muita gente que está na igreja que é assim, que fica passando o dedo, que fica tendo assim, contatos esporádicos com o Espírito Santo. Não entra no recheio. O comando, a parte da exigência é que primeiro que é um imperativo, Deus está mandando, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Segundo que é para todos nós, não é para o pastor. É engraçado, e assim, irmãos, eu não me incomodo de orar. Aliás, tenho até aprendido a orar mais. Eu gosto quando as pessoas pedem para eu orar. Não porque a minha oração tem milagre, mas a gente tem esse costume, né, da oração do pastor. Mas o que o texto está dizendo é que é plural, é para todos nós. Você não precisa ser um teólogo, ser ordenado, você não precisa ser um líder, você só precisa ser um crente para ser cheio do Espírito Santo. Terceiro ponto, é a plenitude que Deus vai dando, é passivo. Eu tomo a iniciativa e Deus me preenche. A ideia é mais ou menos quando a gente assiste aqueles filmes de guerra, que tem aqueles navios, e eles carregam vários botes. Eu não sei como é que funciona aquilo, eu sei que você puxa alguma coisa lá e o bote infla. A ideia é mais ou menos essa, que nós seremos inflados do Espírito Santo, de dentro para fora. E veja que interessante, irmãos, nesse texto, volte comigo lá no versículo 18, nós temos 2 mandamentos que estão equivalentes. Nós temos uma ordem positiva e uma ordem negativa. Na verdade, primeiro vem a ordem negativa, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A ideia é que talvez alguns crentes estivessem brigando com problema de alcoolismo, mas não é essa a intenção desse versículo, muito menos a intenção dessa carta. Ser cheio do Espírito Santo não é nenhum ato especial carnal que você pratica diante de Deus, não é um ritual, não é você fazer milagre ou plantar bananeira. Ser cheio do Espírito Santo, já falei aqui, não é o mesmo que ser selado. Os cristãos na Bíblia nunca são chamados a serem selados, mas são ordenados a serem cheios do Espírito Santo. Uma certa vez, um diácono de uma igreja procurou o Billy Graham e falou para ele, Billy Graham, a gente precisa da sua ajuda. A gente tem um diácono lá na igreja que está com problema de embriaguez. E a gente não sabe o que vai fazer, que disciplina que a gente dá para ele, como é que a gente aplica ele. E o Billy Graham respondeu para ele assim, os outros diáconos estão cheios do Espírito Santo? Porque vejam que interessante, o texto bíblico ele dá uma ordem paralela. E eu já vi muitos pastores usando só a primeira parte. Não pode se encher de vinho, mas eu tenho que me encher do Espírito Santo. O pecado é quase que o mesmo. O pecado de eu não estar cheio do Espírito Santo está quase paralelo. Nós nos chocamos quando nós vemos um crente tomando um copo de chopp ou um copo de vinho. Eu não estou fazendo apologia aqui, irmãos. Não vim aqui defender. O que eu estou querendo dizer é que o texto bíblico está dizendo que é mais importante, o texto bíblico está preocupado com a segunda ordem, em ser cheio do Espírito Santo. E não poucas, nem raras vezes, eu vi essa questão do alcoolismo ou da questão da embriaguez na igreja ser tratado por pessoas bem vazias do Espírito Santo.
Martin Lloyd-Jones, quando ele comenta esse texto, ele fala que há uma comparação superficial e um contraste profundo nesse texto. A comparação superficial é que tanto alguém que está dominado pelo vinho, quanto alguém que está dominado pelo Espírito Santo, não controla os seus atos, está sendo controlado por algo, no caso do vinho, ou está sendo controlado por alguém, no caso do Espírito Santo. Essa é a comparação superficial. E o contraste profundo é que no vinho você encontra dissolução, vergonha, derrota, miséria, briga, contenda e guerra. E quando você é cheio do Espírito Santo, você encontra alegria, paz, longanimidade. Você começa a ser um instrumento na mão de Deus. Você começa a ser usado mais por Deus. Veja que interessante, são ordens com o mesmo peso de sentido. E o quarto ponto que eu vejo é algo contínuo. Então veja que nós falamos é imperativo, é plural, é um insuflar de dentro e é algo contínuo. Deve ser enchei-vos. A ideia do verbo é aquela coisa que tem no inglês, quem estuda bastante inglês, é aquela coisa que você começou a fazer e continua fazendo. Isso quer dizer o seguinte, que se eu fui cheio do Espírito Santo ontem, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo hoje novamente, e tenho que ser cheio do Espírito Santo amanhã novamente. A vitória de ontem, ela já não me basta para hoje. Sabe aquela ideia de que a gente ouve no mundo empresarial, de que você tem que matar um leão por dia? Que o leão que você matou ontem já não é mais suficiente, é mais ou menos essa ideia, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo todos os dias, a cada dia nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo, não é porque ontem eu tive boas atitudes que hoje eu vou relaxar, é algo contínuo. É interessante, um exemplo bom disso, eu me lembro que alguns meses atrás nós reformamos um banheiro de casa e tivemos que tirar o chuveiro. E aí quando a gente tirou o chuveiro, a água não estava saindo direito. Falei, mas não é possível, eu não mexi no chuveiro, mexi em tudo menos no chuveiro. Que coisa que está acontecendo aqui? E fui ver lá, tirei o chuveiro, fui ver se estava saindo água suficiente, a pressão da água estava igual. Não tinha nada no meio do caminho. Falei, bom, o problema deve ser no chuveiro. E aí eu fui trabalhar, né, Liliane? Deixei para você, falei, ó, dá uma olhada dentro desse chuveiro aí. E cheguei à noite e falei para ela, você conseguiu dar uma olhada? Ah, consegui. Eu lavei ele aqui, estava cheio de coisa lá dentro do chuveiro. A ideia é essa. Por que a gente não é cheio do Espírito Santo? Porque se o meu coração, se eu tiver tubos entupidos no meu coração, por onde eu impeça a passagem do Espírito Santo, ele não consegue me preencher. Um outro exemplo bom é quando a viúva vai conversar com Eliseu. Lá em 2 Reis você pode ler esse texto, se eu não me engano, no capítulo 4. A viúva chega para Eliseu e fala, então, o meu marido trabalhava com você aí, ó, eu morri, ele morreu, eu não, né, se ela está falando com ele morreu, eu não tenho muito o que comer, e como é que vai ser lá? E o Eliseu diz para ela o seguinte, o que você tem na tua casa? E ela fala, tem um azeite, sobrou um pouco de azeite. E Eliseu vai para ela vira para ela e diz o seguinte, pega todas as vasilhas que você tiver, junta a vasilha dos seus amigos, junta a vasilha de vizinho, junta a vasilha de parente, vai juntando tudo que você tiver de vasilha. E o texto bíblico vai nos contar que enquanto aquela mulher tinha a vasilha vazia, o azeite estava sendo derramado. Irmãos, leia o texto, 2 Reis capítulo 4, é um milagre. De um pouquinho de azeite que ela tinha na casa dela, ela foi enchendo e enchendo e enchendo e enchendo, e o azeite tinha um valor comercial bom naquela época, ela passou a viver daquilo ali. A ideia é isso, de que enquanto nós nos colocarmos diante de Deus, reconhecendo de que nós estamos e somos vazios, Ele continua a nos encher. A limitação sempre é nossa, nunca é de Deus. Deus sempre tem mais para dar. Exigência de sermos cheios do Espírito Santo é imperativo, é plural, é algo contínuo e é algo que deve ser startado de dentro para fora. É Deus quem starta nós. Segunda característica que eu vejo nesse texto são os resultados de nós sermos cheios do Espírito Santo. Leia comigo, por favor, o versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Veja que interessante, ele fala, falando entre vós com salmos. Um dos resultados, uma das recompensas, da demonstração de que nós somos cheios do Espírito Santo, é a comunhão.
principalmente no nosso meio evangélico, onde cada um às vezes olha para o seu gosto pessoal, para aquilo que eu quero. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, olha, quem é cheio do Espírito Santo vai estar falando entre os outros com salmos. Primeira característica, o primeiro resultado, a alegria da comunhão. Os irmãos sabem, e eu não preciso mentir e nem preciso fazer apologia, o quanto eu gosto de vir para cá. O quanto eu me sinto amado nessa igreja e o quanto eu amo essa igreja, mesmo antes de nós trabalharmos juntos. Todas as vezes que eu vinha passar para o interior, que eu vinha aqui para a casa do Paulinho, o quanto eu vejo a alegria dos irmãos congregarem juntos. E é isso que Paulo está dizendo, olha, ser cheio do Espírito Santo gera esse prazer. Primeira coisa, a alegria. E segundo, a adoração. O final do versículo, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos. Então, a primeira recompensa é uma alegria. E essa alegria é carregada de comunhão e adoração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que, onde ela chega, ela deixa o ambiente melhor. Como é que você é quando você chega no ambiente? Será que você é aquele que as pessoas falam assim, nossa, você é a pessoa que estava faltando? Ou você é aquele que quando chega no ambiente, as pessoas olham de lado, torcem o nariz e falam, nossa, chegou quem não precisava. Um vira para o outro de cantinho e fala, quem chamou ele? Hein? Ser cheio do Espírito Santo, você passa a ser o cara desejado no ambiente. A pessoa desejada no ambiente. Porque quando você chega a unção, a ação de Deus. Segundo resultado que nós temos em ser cheios do Espírito Santo, leia comigo o versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a recompensa, o segundo resultado de ser cheio do Espírito Santo. Primeiro resultado, a alegria de ter comunhão e adoração. Segundo resultado, gratidão. No grego, a raiz da palavra pensar e agradecer é a mesma. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós começamos a pensar em tudo que Deus fez e tem feito por nós, nós começamos a ser mais gratos. Quanto mais eu penso na minha condição, olho para a minha situação de pecador, quanto mais como John Hyde, eu me dou conta de que eu não estou cheio do Espírito Santo e começo a pensar na necessidade das exigências de eu ser cheio do Espírito Santo, eu começo a ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Às vezes a gente reclama do trabalho, reclama da igreja, reclama da família, reclama da casa, reclama da roupa, reclama de tudo. Às vezes minha esposa e meus filhos pegam no meu pé e falam, você está reclamando muito. E depois que eu fiz esse sermão e pensei e ouvi e li, cada vez que eles me disserem isso, a questão que virá na minha cabeça não é de que eu sou um reclamão, a questão que virá na minha cabeça é, Germano, você está cheio do Espírito Santo? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a dar graças a Deus por tudo. Só queria fazer um detalhe, até ouvi de outro pastor, quando ele fala esse tudo aqui, nós não damos graças pelo mal moral. Eu não dou graça, por exemplo, por um assassinato. Não dou graça por um adultério, não dou graça por um pedófilo. Mas eu dou graças que Deus pode transformar essa situação de maldição em bênção. Eu não sei explicar, mas o nosso Deus tem uma capacidade tremenda de transformar aquilo que seria destruição e ruína nas nossas vidas em bênção. Então eu dou graças a Deus por ter me alcançado, ter me abraçado no meio do meu problema e ter feito aquilo ser transformado em bênção na minha vida. E o terceiro ponto, o terceiro resultado que nós encontramos nesse texto bíblico que está no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então nós temos as exigências, nós temos os resultados. Resultado primeiro a alegria da comunhão, adoração, resultado de gratidão e o resultado da submissão. Nós nos submeteremos às necessidades de outras pessoas. Em outras palavras, isso quer dizer o seguinte, que você vai deixar de ser um nariz empinado, você vai deixar de ser o dono da situação, o dono da verdade, você vai deixar de olhar as pessoas de cima para baixo, você vai ser humilde, você vai ser capaz de fazer o que Jesus Cristo fez quando Ele estava na sua última reunião com os discípulos e apóstolos, que Ele botou uma toalha, Ele se cingiu de uma toalha, pegou um balde com água, uma bacia com água, e começou a lavar os pés dos discípulos.
E aquele texto é tremendo, quando ele chega diante de Pedro, Pedro fala, tu vai lavar a mim? De jeito nenhum. E Jesus fala para ele, se eu não lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo no meu reino. E Pedro diz para ele, então lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, me dá um banho. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós aprendemos a submissão. Nós aprendemos que sermos de Deus não nos traz um motivo de orgulho. Eu costumo falar isso bastante. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora, talvez no momento desse, caído na sarjeta. Nós somos diferentes. Eu não tenho nada em mim que é melhor do que ele. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que me tornou diferente e me prepara para ter comunhão com Deus. E terceiro ponto que eu quero ver rapidamente com os irmãos. Nós vimos as exigências, vimos os resultados e quero ver as recompensas. Primeira recompensa que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo. Deus se tornará mais real na sua vida. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 vai dizer o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quanto mais cheio você for do Espírito Santo, mais o fruto do Espírito Santo será evidente na sua vida. Segunda recompensa que você terá, seremos melhores testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Às vezes você se pergunta, eu não sei falar, eu não sei o que falar. Talvez falte um pouco mais do Espírito Santo. Todos nós temos um testemunho a dar. Se você não conhece a Bíblia, fale de Deus sobre o que Ele fez na tua vida. A tua vida já é um testemunho. Olha, a minha vida antes de conhecer a Cristo era assim, depois que eu conheci a Cristo é assim. E a terceira recompensa, seremos mais parecidos com Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Essas são as recompensas que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo. Deus se tornará mais real nas nossas vidas, nós seremos melhores testemunhas e seremos mais parecidos com Cristo. Irmãos, eu preciso dessa plenitude todos os dias. Eu reconheço que eu preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Quando eu olho para a minha vida, quantos anos eu perdi por não buscar a plenitude do Espírito Santo? Alguns meses atrás eu estava dando aula na igreja lá em Brás Cubas ainda e disse que depois de que tudo que Deus fez na minha vida, o meu único desejo é que os anos que eu tenho para viver para frente ainda sejam anos para a glória de Deus. Você que é crente, você que conhece a Deus, você precisa buscar a plenitude do Espírito Santo. No final da sua carreira, John Hyde, com quase 47 anos, morreu jovem, ele morreu com 47 anos. Em 1911, depois de haver ganho milhares de pessoas para Cristo, ele ficou muito doente e teve que ser levado de volta aos Estados Unidos. Quando ele chega e passa por um cardiologista, o cardiologista diz o seguinte dele: o seu coração está em péssimas condições. Nunca me deparei com um caso tão grave como o seu. O seu coração saiu da posição natural do lado esquerdo e se deslocou para o lado direito. Isso parece-me ter sido causado por muito estresse e tensão. O seu coração está em tal condição que serão necessários muitos meses de descanso completo para trazê-lo de volta a algo parecido com o que seria o estado normal. O que é que você tem feito a si mesmo? Ele pergunta. John Hyde gastou a sua vida agonizando em oração pelas almas que estavam sendo perdidas, pelas almas que estavam indo para o inferno. A bibliografia dele diz que ele passava dias e noites acordados orando sem comer. Porque ele, numa viagem, quando ele recebeu um bilhete, ele entendeu que ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Dwight Moody, quando caminhava pela Wall Street em Nova York, foi tomado pelo Espírito Santo de uma certa forma. E ele fala que a presença de Deus foi tão poderosa que ele precisou se esconder na primeira casa que ele viu. E ele diz que o sentimento que ele tinha quando ele recebeu a presença do Espírito Santo na vida dele é de que ondas elétricas entravam e saíam pelo seu corpo. De que ele estava tomado de uma eletricidade que ele não conseguia controlar.
E ele disse o seguinte: nem que me dessem todo o ouro, todo o dinheiro do mundo, eu trocaria por essa experiência de ter o Espírito Santo conduzindo a minha vida.